O programa Estúdio Letícia hoje vai falar de tecnologia. Peraí, tecnologia está em quase tudo, né? Então eu escolhi Felipe Goulart, que é jornalista, pós-graduado em roteiro para TV e cinema, entende tudo de cinema, já trabalha com isso há um tempão, é nosso amigo, a gente trabalha junto em algumas situações, né, Felipe? Ele está sempre por dentro de tecnologia, porque cinema e TV hoje e tecnologia são quase a mesma coisa, Felipe? Exatamente, faz parte da diversão, né? E como o cinema tem perdido muito público nos últimos anos, então eles estão correndo atrás de deixar o cinema. Hoje em dia, a gente pode ter o cinema em casa, né? Com certa limitação, mas você tem aquelas telas maravilhosas, enormes, aquele som fantástico com as caixinhas de som no home theater e tudo. Então, cada vez mais difícil a pessoa sair de casa. Então, eles querem usar a tecnologia para fazer a pessoa voltar a ir ao cinema. Porque hoje também, parece que não, mas o casal vai no cinema e sai muito caro. Um passeio que antes era barato, hoje é muito caro. E se for numa sala Prime, então, que são fantásticas. Hoje tem salas com elevador exclusivo, poltrona de couro que reclina, poltronas. Garçom, bandeja, champanhe. Fala, pensamos junto, né? Mas é assim, então assim... Mas mesmo as salas que não são Primes, que são muito mais caras ainda, um passeio de fim de semana para um casal... Se você for ver a pipoca, é mais de R$15. O ingresso inteiro sai, sei lá, mais uns 15 para cada um. O estacionamento do shopping. Sem falar quando a questão de segurança, etc e tal. Então, num passeio para ver um filme, você gasta quase R$100. Não é como antigamente. Antigamente, os casais da classe média, até da classe baixa, conseguiam ir ao cinema. Hoje já não. Você pensa que não vai comer na rua, tal, acaba ficando um valor Aí você pensa naqueles adolescentes que ficam enchendo o saco, que não podem conversar com a luzinha do celular. Então, e sem falar que também os filmes não são... não existe uma quantidade tão boa de filme que faça a pena você sair de casa para ir assistir, né? Então, onde está a tecnologia aí? Além dos efeitos especiais que sempre existiram e tal, eles estão querendo trazer as pessoas de volta ao cinema. Uma das formas é o 3D, que não é uma tecnologia nova, todo mundo pensa que é uma novidade. O 3D, na verdade, existe há mais de 80 anos. Nossa, tudo isso? Mas nunca funcionou direito, né? Aquele óculos azul e vermelhinho e tal, que era... E a coisa, às vezes funciona, às vezes vira moda, às vezes... Então, essa moda do 3D, ela já foi e voltou algumas vezes no cinema. Mas parece que não pegou, assim... Mais ou menos, assim. Ela não pegou muito em casa, mas no cinema ela ainda é bacana, assim, né? Então é aquele negócio assim, tem uma série de variáveis, né? Depende se o filme ele foi filmado em 3D ou se ele foi passado pro 3D, porque tem essa diferença. Então você pode assistir um filme que pode ter sido feito em 3D, que é melhor, gravado, o efeito é mais impactante. Ou ele foi feito da forma tradicional 2D, e passado. Exatamente, que já não fica tão bacana. Mas a gente não fica nem sabendo disso, ou tá escrito em algum lugar? Não tá escrito em algum lugar. Só quem a gente que trabalha ou lendo a crítica, lendo sobre o filme, que a gente fica sabendo. E muitas vezes o recurso do 3D, ele não é feito de uma forma usada na história. Por exemplo, um filme que já tem uns 3 ou 4 anos, que é o do Cabré, do Martin Scorsese, que foi até indicado ao Oscar e tal. Maravilhoso. Scorsese é um baita diretor, né? Genial. Ele, quando construiu o roteiro e cuidou da direção, ele usou o 3D como uma ferramenta. E não aquele recurso picareta que muitos usam de jogar uma maçã na tela só para usar o 3D. Ou explodir uma bomba e voar as coisas para usar o 3D. Ou pássaro vir na sua direção. Não, o 3D nesse caso do Scorsese, ele passou a ser um elemento de se contar a história. Então, todo o resultado da coisa, claro que pesa no volume final, né? O James Cameron, quando fez Avatar, pode se discutir se o filme foi legal, se não foi e tal, mas ele não usou o 3D à toa. Ele usou o negócio encaixado dentro do contexto, toda a coisa foi bolada já pensando nisso. Então, essa tecnologia de 3D também vem aprimorando ao longo dos anos. O 3D que a gente tem hoje é muito melhor do que o 3D de antigamente. E será que um dia a gente vai poder tirar esse óculos? Porque eu acho meio incômodo chegar lá e põe um óculos. Será que um dia vai existir 3D sem óculos? Eu acho que a tendência é assim. Nos parques da Disney, Universal Studios, nos Estados Unidos, alguns lugares já é possível você brincar disso, né? Você vê, inclusive, projeções holográficas é verdade. sem óculos, sem nada. É
incrível. Eu fui agora num brinquedo novo do Harry Potter que eu fiquei em estado de choque, assim, com o que eles fazem. Não, Harry Potter é demais. Porque parece que você tá voando na vassoura mesmo. É o assim. melhor brinquedo da Disney. É um absurdo. Eu fui, é um absurdo. É o melhor. Pra quem gosta de Harry Potter, eu li todos os livros, adoro aquela história toda. Você anda por aquele castelo e eles vão passando na sua frente e a sensação de voar na vassoura é um negócio impressionante. Sai que nem criança, rindo. E a gente, quando vai como adulto, a gente já começa a prestar atenção de como funciona aquilo, né? A gente não cai, lógico, na primeira vez a gente cai no conto de fadas, mas depois já fica, como é que os caras fazem isso? Será que eu consigo fazer? O Dumbledore te dando tchau no final. Você fala, que isso? Ele tá ali, você vê, é holográfico isso? Não, o do Dumbledore não é, mas no outro que tem da montanha-russa da mina, o Gringotts, o banco, ali tem uma projeção holográfica logo no começo do brinquedo. O que é essa projeção holográfica? Tecnicamente, ela, entre aspas, é simples de ser feito. Porque uma malha metálica, num ângulo que deve ser provavelmente 45 graus, mas tem que ser na angulação perfeita, e uma projeção escondida com um fundo recortado interagindo com um fundo físico mesmo, real. Então, com a luz correta, com o ângulo correto da projeção, todo aquele macete, que no fundo é um truque de mágica, né? De ilusionismo aquilo. É tudo, você usa recurso de cinema, usa recurso de mágica, recurso de cenografia, recurso de iluminação. No conjunto, você dá aquele efeito, você tem o Dumbledore na sua frente, você tem o Harry Potter na sua frente, em 3D, em holograma, sabe? Então, tudo isso são partes das novas tecnologias que hoje já estão usando em show de música. Fizeram aqui no Brasil recentemente com o Cazuza, com o Renato Russo, de aparecer os caras no palco, interagindo com o outro. É uma loucura. Isso é só questão de tempo, assim. Estão criando já, inclusive, telefones que você tem a projeção holográfica da pessoa, que nem você tem o FaceTime hoje, que há alguns anos atrás era coisa do futuro, né? Hoje já as crianças já nascem com isso e nem estão aí, né? É uma coisa banal. O que faz muito você ficar em casa, porque em casa você tem acesso a tudo, a todo mundo, né? Você fala com qualquer pessoa, imagina uma TV enorme. Então, quanto mais tecnologia a gente tiver, mais em casa a gente vai ficar também. Exatamente. Vai ser sempre um ciclo. E as TVs novas agora, o Smart TV, com 3D, com 4K, TVs curvas. Então, assim, cada vez mais te proporciona a ficar em casa e não ir pro cinema. Você já deve ter reparado, você consome bastante filme, né? Então você já deve ter reparado que cada vez os filmes bons e lançamentos chegam mais rápidos à TV. Para evitar essa janela de programação e dar tempo à pirataria. Antigamente, você lembra? Era 6 um meses, filme sai mínimo. do cinema e para ser exibido na televisão hoje... Aí tinha que passar pro VHS, aí depois mais não sei quantos meses para TV a cabo, aí não sei mais quantos meses para chegar na TV aberta. Hoje é tudo muito rápido. Alguns países do mundo, inclusive, sai simultaneamente. O filme sai no cinema e no Blu-ray junto. A pessoa tem opção, quem quer ver no cinema, porque o cinema é insuperável, né? Cinema é sempre cinema. Você pode ter uma TV de 100 polegadas em casa, mas o cinema é diferente, cara, é diferente. Então, alguns países, para evitar essa corrida da pirataria, eles jogam, inclusive, e eles têm resultados positivos, assim, que o público, eles percebem que o público de cinema é fiel, assim como o público de videolocadora, que nem existe mais esse termo, que não existe mais videolocadora. A gente loca. Mas exatamente, é um público diferenciado, né? É muito fácil locar pela televisão. Você clica ali, vem na sua conta no final do mês. Exatamente. É bem prático. E hoje a gente até estava falando sobre, as novas tecnologias, e uma das novas tecnologias para isso é o Netflix. Não é fazendo propaganda, mas é o mais comum, mais conhecido de todo mundo. Então, assim, o Netflix hoje te permite... Existem outros... Aqui no Brasil, outros não vingaram muitos, assim, mas existem alguns concorrentes. Nos Estados Unidos existem outros mais fortes ainda. Mas ele te permite você ver o filme que você quer dentro de um catálogo imenso. A hora que você quer, você para. Se você quiser continuar e assistir em casa, no celular você pode. Se você tiver uma TV no trabalho e quiser assistir também, você pode. No computador você também pode. É verdade. Porque nada mais justo, porque eu estou pagando por aquilo, né? É verdade. E por preços cada vez mais acessíveis. Menores, né? Séries inteiras. Netflix tem séries inteiras. Você Inclusive séries exclusivas do Netflix, né? E o Netflix é tão importante hoje em dia, ele está sendo tão ditando a tendência do momento, que ele, no Emmy Awards, os 2 últimos, ele teve uma quantidade imensa de séries feitas pro Netflix que foram indicadas ao Emmy, que é o prêmio da TV. Então você vê que não existe mais essa divisão de TV e internet. É uma coisa só.
Porque o Netflix antes era só para quem tinha internet, no computador ou algum aparelhinho. Hoje não, as TVs Smart já vem instalado. Videogames, já desde a geração do Wii, já vinha com o Netflix instalado. Então hoje fundiu, é uma coisa só, não tem mais essa divisão. E você vê que a qualidade do conteúdo exibido e feito exclusivo para esses veículos, né? Que é uma espécie de veículo o Netflix. Eles não deixam nada em qualidade, muito pelo contrário, às vezes eles são até superiores a muitas séries de TV de grandes emissoras e filmes de Hollywood, assim. A gente vai falar disso na próxima entrevista, séries. As séries estão bombando no mundo inteiro, eu consumo muitas séries e eles devem fazer quantidades absurdas, porque toda hora tem séries novas e novas temporadas, algumas que têm 7, 8 temporadas, que são os grandes sucessos do momento, mas vamos falar isso a próxima vez, então. E tá me devendo essa promessa. Tá prometido, tá só sobre séries. Então, tá bom. E a gente tem que falar também sobre mais tecnologias novas, né? A gente não falou do óculos 3D, aquele óculos de realidade virtual que você pôde assistir agora há pouco tempo. A gente vai falar e eu vou trazer para mostrar, porque isso é legal para quem está em casa ver também. Tecnologia é bom e deixa o acesso mais barato às tecnologias antigas. Então as novas fazem as antigas ficarem mais baratas. Por isso que o acesso do Netflix e outros são cada vez mais baratos e mais fáceis, né? E a gente tem a prova aí que uma coisa quando é barata e é justa, as pessoas consomem, né? Consomem, é verdade. Felipe, até a próxima para falar de séries e o óculos virtual. Tá bom, pode deixar. Obrigada. Eu que agradeço.